Paraíba. E você vai dizer, Bruna, muito, né? Bastante, o pessoal tá rápido esse ano. Mas esse número corresponde a apenas 23% do total de declarações esperadas aqui no estado. O fato é que muita gente ainda tem dúvida ou então vai deixando mesmo, né? Para a última hora, para o final do prazo. Vamos falar sobre esse assunto e tirar dúvidas agora no quadro Seu Direito. Aqui no nosso estúdio eu recebo o advogado Thiago Liotti. Bom dia, doutor Thiago, seja bem-vindo. Bom dia, Bruna. Para quem está em casa, né, você pode participar enviando dúvidas para o nosso WhatsApp 991050400, só reforçando o nosso assunto de hoje no quadro Seu Direito é Imposto de Renda 2021, tá? A gente separou aqui algumas telas, doutor Thiago, com as principais dúvidas sobre esse assunto. A gente estava até conversando aqui nos bastidores, é um assunto muito amplo, né? Então a gente precisa ter aí cuidado até com as dúvidas que a gente vai levar para o pessoal de casa para deixar da forma mais geral possível, né? Atender as principais mesmo, né, doutor? Isso. Na verdade, como é um assunto muito amplo e tem diversas situações diferentes na própria legislação a cada ano que passa, é importante, desde já frisando, consulte seu contador, um advogado especialista de confiança, porque o imposto de renda não é fácil, é uma obrigação que todo ano nós temos que ter, que nada mais é do que uma prestação de contas de tudo aquilo que a gente recebeu durante um ano passado, durante o ano 2020, do que a gente gastou, do que a gente também ganhou, de todos esses faturamentos ou recursos que nós fizemos durante o ano de 2020. Dentro dessas possibilidades, eles têm alguns rolos de isenções ou de possibilidades de questões de quando você faz a declaração ou não, de acordo com as faixas de recebimento. Mas para você verificar se você tem direito a receber uma restituição, por exemplo, ou você necessita declarar o imposto de renda, ele cita, é interessante a gente pegar algumas situações para facilitar. Por exemplo, se você recebeu durante o ano de 2020 até R$ 28.559,70, você, menos disso você não precisa declarar. Mas existem outras situações. Se você tem bens como casas, veículos ou outros que possam ter assim como rendimento até R$300 mil, você também não precisa. Bens, recebeu alguns valores, são isentos até R$40 mil, você também não precisa. Você também tem que ver se recebeu o auxílio emergencial. Esse ano tem essa diferenciação, né? Com o auxílio emergencial existiu essa situação nova no imposto de renda. Então, se você recebeu até R$ 22.476 de outros rendimentos, além do auxílio emergencial, você precisa declarar e ainda corre o risco de ter que devolver esse montante, porque também entram as pessoas que são suas dependentes, são seus dependentes disso. Existem também as situações em que você recebendo valores de rurais, de questões de auferimento de questão rural até R$142 mil, você também não precisa declarar. São os isentos, é isso que chama, doutor? Não são os isentos de declaração. Não necessariamente você às vezes pode ter que fazer você tem alguma retenção na fonte antes disso, mas são os isentos de declaração. Não necessariamente você tem a opção de não declarar. Você pode até declarar, que pode ser bom para a pessoa, para que ela possa fazer algum financiamento, comprovar uma renda para alguma situação. Mas é sempre importante frisar que declare o seu imposto de renda no prazo especificado pela Receita Federal, sob pena de você pagar multas, ter o seu CPF não regularizado por conta dessa situação. Perfeito. O doutor Thiago aqui já adiantou para a gente o que seria a primeira pergunta, né? Ou seja, quem precisa declarar o imposto de renda? Então vamos soltar a segunda. Coloca aí na tela para mim. Qual é a documentação necessária, doutor, para fazer essa declaração de imposto de renda? Também varia de pessoa para pessoa, não? Vai depender de cada situação, né? Se você tem o seu trabalho formal, você vai precisar do informe de rendimentos do seu empregador, que ele é obrigado a lhe entregar até o final de fevereiro. Você recebe esse documento
E dentro desse documento tem os campos específicos de quais verbas você recebeu, como você recebeu, e indica ainda o campo onde você precisa declarar dentro do sistema da Receita Federal. Perfeito, do programa. Entendi. Vamos soltar mais uma tela aí com uma pergunta também muito comum. Como baixar o programa? Essa declaração passou a ser feita também através da internet, né, de forma online, mas tem muita gente que tem dúvida como é que faz para baixar esse programa e assim ter acesso, fazer de fato a declaração. Como é que faz, doutor? Não, é simples. Você vai até o site da Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br. Lá vai ter o campo que você possa fazer o download do programa da declaração, que você faz hoje em dia. É um programa só. Antigamente você tinha que fazer o programa da declaração e baixar um outro programa para você transmitir a declaração. Hoje em dia, no mesmo programa, você baixa tudo. E tem um diferencial esse ano. Você também pode fazer o download por aplicativos direto do seu celular. Antigamente, era só feito pelo computador. Sim. Hoje você já pode fazer também pelo celular. Perfeito. Vamos soltar aí mais uma tela com mais uma pergunta, dúvida frequente. Dependentes, doutor, quem pode, né, ser incluído aí nessa declaração? Certo. São várias pessoas que elas podem ser incluídas. Geralmente, né, são os filhos até 21 anos. Ou até 24 que estão estudando o ensino superior, mas você pode também fazer a declaração como dos pais, avós, bisavós, desde que eles sejam seus dependentes. E aí você precisa também declarar os ganhos dessas pessoas, tá? Os filhos também, por exemplo, as pessoas declaram os filhos que são estudantes de ensino superior e esse filho faz algum estágio e tem uma remuneração de Bolsa Auxílio. Você precisa declarar essa Bolsa Auxílio dentro do seu imposto de renda. Também, se ele tiver algum veículo em nome dele, você também precisa declarar no seu imposto de renda. Existem também algumas outras situações. Por exemplo, você pode até inclusive colocar o seu sogro como seu dependente. Mas isso você vai precisar ter que declarar que a sua esposa também esteja dentro do seu imposto de renda. E um detalhe. Quem for dependente, muitas vezes a gente tem algumas dúvidas. Pais separados, por exemplo, com filhos menores, né? Você precisa escolher uma pessoa só para colocar como dependente do teu filho, né? Na declaração. E aí você precisa fazer um acordo, de comum acordo com a pessoa que é o pai ou a mãe, para colocar esse dependente. Nessa situação, você precisa ver direitinho também se é viável ou não, mas só para título de informação. Você colocando um dependente, você já tem um desconto de R$ 2.275 de um eventual abatimento, alguma necessidade de pagamento de imposto, depois que auferida a sua necessidade. Entendi. Como a gente conversou lá no comecinho do nosso papo, né, do quadro Seu Direito, é um assunto muito amplo, que também gera muitas dúvidas. Então, peço para o senhor aguardar aqui um minutinho, tem muitas perguntas chegando aqui no nosso WhatsApp. Claro. Já fica aí a dica para você também, 991050400. E daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Pode ser assim, doutor Diago? Claro. Muito obrigada. A gente vai mudar de assunto agora para falar sobre saúde bucal. Ter um sorriso bonito, bem alinhado, é um sonho, né não? Para muitas pessoas recorrem ao uso de aparelho ortodôntico para realizar esse sonho. Atualmente o mercado oferece várias opções para diferentes necessidades. O tempo do